Bom dia, professores. Bem-vindas à nossa ATPC dos anos iniciais da diretoria Centro. Hoje nós estamos aí com mais 50 minutos de estudo sobre leitura com vocês, meninas. Bom dia, professores, professoras, sejam muito bem-vindos. Bom dia. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa ATPC. Então, hoje nós vamos trabalhar com vocês leitura. Nós já iniciamos um trabalho com leitura lá no começo de julho, dia 3 de julho, tá? E hoje nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Vamos começar então com uma frase da Malala, tá? Ela é paquistanesa e durante a adolescência dela, ela lutou pelo direito das meninas frequentarem a escola, tá? Sofreu bastante e hoje ela já se formou na faculdade e ela diz o seguinte: uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. E isso mostra a nossa responsabilidade na mudança do mundo, né? Relembrando os nossos combinados, tá bom? Então, postem no chat apenas comentários relacionados às atividades propostas. Se você quer marcar a sua presença com o seu coordenador, tá aí uma dica. Coloque, então, comente uma resposta a uma das perguntas que a gente fizer, tá? As dúvidas que vocês têm pedagógicas podem ser encaminhadas no estacionamento de dúvidas pedagógicas. O link é esse aí, esse material já está disponível na pastinha, ou vocês podem pegar aqui na descrição do vídeo. Vocês também podem mandar as suas sugestões e críticas no formulário de avaliação, que também está colocado aqui na descrição do vídeo. E também na descrição do vídeo tem um link para a pastinha com a pauta e os materiais que nós vamos utilizar aqui hoje, tá? Apesar dos coordenadores já terem encaminhado para vocês por e-mail a pauta. Quais são os nossos objetivos de hoje? Retomar o estudo sobre estratégias de leitura e modalidades de leitura compartilhada, analisar o trecho de uma aula do Centro de Mídias com a mobilização de habilidades de leitura e vivenciar uma situação de leitura compartilhada considerando as condições didáticas e estratégias para adequar ao uso de ferramentas digitais. Mas, para começar, e aí dar uma aquecida no nosso ATPC, na nossa ATPC, eu vou convidar a Luciana para realizar a leitura inicial para vocês, tá bom? Lu? Olá, bom dia. Bom, a leitura de hoje é uma versão de uma anedota popular do livro, que está no livro Armazém do Folclore, do Ricardo Azevedo. Tá certo? Então, vamos lá. 2 cegos briguentos. Os 2 eram cegos. Um chamava Chico e o outro João. O primeiro era cantador. O primeiro era cantador e tocava viola. O segundo acompanhava no tambor, no pandeiro e no chocalho. Todos os dias, os 2 iam para a praça perto da igreja. Sentavam-se na calçada e tocavam para ganhar uma esmolinha. Todos os dias os 2 brigavam. Ô, Chico, vê se canta direito, homem. Larga a mão de ser desafinado. E você, que não consegue nem entrar no ritmo? Acerta o tom dessa viola, desgramado. Eita, tamborzinho mal tocado. Cala a boca, bocoió de mola. Bocoió? Bocoió é a mãe, cego lazarento. Um dia, um sujeito passou pela praça e resolveu brincar com os 2 briguentos. Chegou perto de um deles e disse: gostei muito da música. Vou deixar com você R$ 20, mas é para dividir entre os 2. Falou, mas não deixou dinheiro com ninguém. Os 2 cegos continuaram tocando, agora felizes da vida. Quando a música acabou, o que cantava falou: ô, João, passa pra cá
a metade dos R$20 que o moço deu pra gente? O outro ficou surpreso. Que é isso, Chico? O moço deu dinheiro, foi para você. O cantador não gostou. Deixe de ser besta, João, e me dê logo essa grana. Mas o cego, de nome Chico, já se enfezou. Que besta, coisa nenhuma. Tá me estranhando, seu safado. Querendo me passar a perna? E o outro. Safado é você que tá mentindo para ficar com o dinheiro todo. E a conversa virou briga. João pegou o pandeiro e atirou, tentando acertar Chico. Chico agarrou a viola e atirou, tentando acertar João. Foi quando tal sujeito, que continuava ali perto, gritou: Não! Cuidado! Para! Com a faca não! Ouvindo isso, Chico pensou que João tivesse puxado uma faca, e João pensou a mesma coisa. Os dois briguentos, então, deram um salto, cada um para um lado, e saíram correndo, tropeçando, capengando e gritando: Socorro! Dizem que estão correndo até hoje. Muito bem, muito obrigada, Lu. Então, começar o dia com esse texto bem humorado do Ricardo Azevedo é muito importante e já começa a aquecer um pouquinho os nossos motores aí para continuar o estudo, tá? Muito bem. Opa! Não tá aparecendo você, Ju, peraí. Tá sim. É só você fazer assim, ó. Isso, muito bem. Então, agora, vamos para a nossa atividade 2, a primeira parte, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês algumas contribuições do texto da Kátia Bracklin, Ensinando a Ler Enquanto Se Lê, a leitura colaborativa. Esse texto é bem curtinho e já está colocado lá na pastinha com os materiais, tá bom? Então, o que a gente faz quando, após a leitura de um texto, a gente não o compreende? O que vocês responderiam? Bom, a gente... E aí, no caso, tem um aluninho, né? Ele não entendeu o texto, então ele está lendo de novo, porque a gente tinha essa noção, essa ideia de que para a gente compreender bem um texto, a gente precisava fazer leituras exaustivas dele até que compreendesse tudo. Mas o que isso pode acarretar? Um desânimo na leitura. E eu aposto que tem muita gente que, quando ia para a escola e não entendia o texto, e a professora pedia para ler novamente, desistia de ler. E hoje diz que não gosta de ler, não gosta de ler, e esse é um dos motivos. A gente acha... por que a gente acha que repetir a leitura diversas vezes vai fazer com que a gente compreenda o texto, né? Então, a leitura individual, ela é realizada a partir dos conhecimentos que a gente já possui e das aprendizagens que a gente já tem sobre leitura e sobre as coisas. Então, a gente não pode supor que se um aluno, durante a leitura autônoma que ele está fazendo do texto, ele não consegue compreender esse texto, se ele ficar lendo de novo e voltando, isso não vai fazer com que ele compreenda melhor o texto, porque ele já compreendeu algumas coisas, ele está utilizando apenas os conhecimentos que ele tem e já aprendeu sobre a leitura de texto. Então, repetir esses procedimentos de leitura dificilmente vai fazer com que o aluno amplie, aprofunde ou constitua uma proficiência leitora que ainda não existe. E eu queria dar um exemplo aqui para vocês. Já que a leitura depende dos conhecimentos que a gente tem sobre os conhecimentos prévios e aprendizagens que a gente já tem sobre leitura, quando a gente olha esse texto aí, batendo o olho, a gente já pode dizer que é o texto de uma receita, não é mesmo? Mas aí a gente dá uma olhada mais aprofundada e... eu não conheço isso aí, não. Essa língua aí não é a mesma língua que eu falo e eu escrevo. Mas eu sei que é uma receita. Eu sei que é uma receita porque eu vejo aqui, eu percebo que provavelmente aqui é o tempo de preparo, o rendimento dessa receita, a lista de ingredientes, certo? E aqui provavelmente é a forma de preparo.
como a gente já tem uma desenvoltura aí com a língua, batendo o olho, nós identificamos algumas palavras conhecidas nossas, né? Por exemplo, mussarela, gorgonzola, alguma coisa parecida com sal, e para quem conhece inglês assim, pepper é pimenta, então parece que é pimenta, parmesão, fusilli, eu não sei, eu amo macarrão, então fusilli é um dos que eu como. Então eu já imagino que essa seja uma receita de macarrão. Como a minha família é italiana, e eu sei que formaggio em italiano significa queijo, então eu imagino que deve ser fusilli aos 4 queijos. Olha só o tanto de conhecimento que eu tenho sobre receita e leitura, e eu estou colocando aqui durante a tentativa de entender uma receita em alemão. Obviamente, eu não vou testar essa receita na cozinha, porque sim, ela vai dar errado. Eu não cozinho tão bem assim, em primeiro lugar. E outra coisa, eu não consigo entender o restante das palavras em alemão. Então, a gente entende que a leitura proficiente de um texto supõe que a gente mobilize determinados procedimentos e habilidades de leitura. Lembra lá da receita? A gente pensou no que a gente já conhece sobre o gênero textual receita, né? No que a gente conhece de algumas palavras, né? E esses procedimentos e habilidades, eles são sustentados por pistas do nosso conhecimento prévio e do que o texto nos oferece, certo? Então, se a aprendizagem acontece fundamentalmente em colaboração com o outro, nós não podemos supor que o aluno vai aprender esses procedimentos e habilidades apenas lendo repetidamente um texto que ele não compreendeu, tá? Nós, professores, é que somos responsáveis por ensinar aos nossos alunos esses procedimentos e habilidades. De que forma? Usando, então, a leitura colaborativa ou compartilhada, tá? A gente vai tematizar procedimentos e habilidades de leitura implicados no processo de compreensão de um texto, tá bom? Como eu já falei, a melhor modalidade que a gente tem de trabalhar, de desenvolver com os alunos os procedimentos e habilidades de leitura, é através da leitura compartilhada ou colaborativa. É a mesma coisa, tá? Como que a gente realiza essa atividade? Então, de forma coletiva, o professor, em conjunto com a classe, vai problematizando esse texto e apresentando questões para que os alunos consigam mobilizar as habilidades de leitura que a gente tem em foco. Isso é muito importante. Leitura compartilhada não é dividir a leitura com os nossos coleguinhas ou com os nossos alunos, mas é tentar entender e compreender esse texto, os sentidos desse texto, certo? E para isso, a Kátia Bracklin sugere, desculpa, gente, a Kátia Bracklin sugere o planejamento de uma pauta de leitura, tá? Então, nós, professores, devemos cuidar desse planejamento da seguinte forma. Primeiro, selecionando um texto de boa qualidade, cujo tema seja de interesse dos alunos, tá bom? Que seja complexo e adequado para trabalhar de forma colaborativa e organizado num gênero que corresponda às nossas expectativas de aprendizagem. Então, você, professor, vai, antes de tudo, antes de pensar, vou fazer uma leitura compartilhada, primeiro você vai pensar, vou fazer uma leitura compartilhada. Daí você vai selecionar um texto de boa qualidade, considerando o tema, o gênero e a complexidade para o trabalho em colaboração. Depois, quando você for selecionar esse texto, você precisa prestar atenção se esse texto, ele permite o trabalho com a habilidade de leitura que você quer focalizar. Porque, atenção, tá aí embaixo, ó. Nem todo texto permite que você desenvolva um bom trabalho com qualquer habilidade de leitura. Tem textos que são melhores ou piores para determinadas habilidades. Por exemplo, uma piada, tá? Com a piada, eu consigo inferir informações implícitas num texto. Já num texto de receita, por exemplo, essa habilidade fica mais difícil de ser tematizada, porque uma receita tem que ter todas as informações bem claras ali. Se ela não tiver as informações bem claras, você tiver que deduzir
se você vai ou não untar a forma, deduzir o quanto de queijo você vai colocar para fazer um macarrão, daí a receita não vai ficar muito boa, não é verdade? Mas, numa piada, a gente espera que esse tipo de texto possibilita que a gente faça deduções. Lembra lá no dia 3 de julho, quando a gente apresentou para vocês uma aula que a professora do Centro de Mídias leu uma piadinha do Joãozinho que não tinha tirado nota alta em português? Não tinha dito isso na piada. Ele dizia assim, apenas que, pai, lembra que você ia me dar uma bicicleta se eu tirasse nota 10 em português? Então, economizou um dinheirão. Então, nós deduzimos que ele não tinha tirado 10 em português, certo? E a gente também precisa considerar, durante esse planejamento, a elaboração de questões que sejam adequadas para mobilizar essas habilidades de leitura no texto. Por isso que a gente precisa ler o texto, escolher o texto, ler o texto, elaborar as perguntas e localizar as pistas lá no texto que a gente vai ler, para que a gente também possa antecipar possíveis respostas e avaliar a adequação dessas perguntas nesse trabalho. Tudo bem? E como que a gente pode fazer essas perguntas na leitura compartilhada? A gente pode utilizar essas questões em 3 momentos, tá? A gente pode utilizar as questões antes da leitura do texto. Então, quando a gente utilizar questões antes da leitura do texto, é para tematizar e problematizar a ativação do repertório do conhecimento prévio do aluno e também acerca do tema que a gente vai trabalhar, do gênero, do autor e da sua obra, da editora e da sua produção. E esses conhecimentos que os nossos alunos têm prévios sobre essas situações, eles vão possibilitar ao leitor uma fluência melhor desse texto, né? Uma compreensão melhor desse texto. E eles vão conseguir realizar algumas antecipações sobre o que poderá estar dito no texto, de que maneira vai estar dito no texto e qual é o possível contexto de produção do texto, entre outros aspectos. Inclusive, lá no dia 3, eu tinha mostrado para vocês um texto do Essa de Queiroz, do Primo Basílio, que fazia todo sentido na época em que ele foi produzido. Hoje ele já fica um pouquinho mais complexo, não é a linguagem do momento, tá? Durante a leitura do texto, você pode realizar uma leitura paulatina, ou seja, parando essa leitura, quebrando a leitura, para provocar a mobilização de habilidades que estão em foco, na tentativa de recuperar esses sentidos do texto. Então, não é também todo o texto que a gente pode ler e ir parando a leitura, porque aí a gente quebra o sentido do texto. Mas alguns gêneros, algumas habilidades que requerem que a gente faça a leitura parágrafo a parágrafo, trechinho por trechinho, pare, faça perguntas, para que a gente mobilize com os alunos essas habilidades. E é imprescindível que, nesse momento, os alunos recorram a dicas do texto para dar a resposta para você. Então, eu estou lendo lá o texto do urso polar, né? O urso polar se alimenta de peixes, blá, blá, blá. Eu paro a leitura e pergunto para os alunos: o urso polar se alimenta do quê? Aí eles vão responder: peixes. E aonde está dizendo isso no texto? O que nos indica que o urso polar se alimenta de peixes? O aluno vai falar, lá no segundo parágrafo, na terceira linha, ele diz o seguinte: o urso polar se alimenta de peixes. E isso vai explicitando procedimentos de leitura para os alunos e facilitando a compreensão deles. Porque às vezes um aluno chegou a essa conclusão de que está lá no segundo parágrafo, terceira linha, mas o outro aluno não chegou. Rapidamente, opa, aprendizagem não acontece em colaboração com o outro? Aí está a colaboração. Olha, é mesmo, então vamos localizar lá no texto? Oh, então agora eu já sei, eu consigo generalizar para outras situações, que geralmente as informações vão estar presentes no texto, eu tenho que voltar à leitura. E eu posso fazer perguntas depois da realização da leitura integral do texto. Lá no caso da piada, por exemplo, se a professora Roberta, acho que era Roberta, ela tivesse parado a leitura no meio da piada, teria perdido todo o sentido do texto. Ela deixou para fazer perguntas após a leitura integral do texto, tá?
E aí serve para a gente verificar se os nossos alunos, para eles checarem as hipóteses levantadas lá no começo da leitura, e também a gente pode buscar a identificação de valores veiculados nesse texto, estabelecer relações entre textos e entre discursos, então, entre esse texto que a gente leu e outros que os alunos já tenham tido contato, e também o posicionamento do leitor diante do que foi apresentado no texto, tá? Então, esse estudo que eu fiz aqui com vocês, bem rapidinho, tá? Tem o texto lá na pastinha, vocês podem ler, ele é bem curtinho, bem simples de entender, e ele nos ajuda a entender como realizar uma leitura compartilhada com os nossos alunos. Agora eu vou passar a palavra para a Mônica, que vai dar continuidade ao trabalho analisando uma aula do Centro de Mídias, tá? Olá, professores, mais uma vez. Então, vamos lá. Essa nossa atividade, agora, é um momento em que vocês vão dar uma olhadinha num trechinho do Centro de Mídias, um trecho de aula do 5º ano, no dia 7 de agosto, com a professora Regiane e a professora Aline, tá bom? Ela traz um tema para ser discutido sobre as palavras desconhecidas, tá? Então, vamos assistir, por gentileza. Boa tarde! Bem-vindos, galera do 5º ano! Estamos começando a nossa aula de língua portuguesa. Sejam todos muito bem-vindos, alunos, famílias e professores. Eu sou a professora Regiane e temos uma excelente convidada para nos ajudar no aprendizado de hoje. Tudo bem, Pro? Tudo ótimo, professora Regiane. Boa tarde, galerinha do 5º ano. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Aline Gack. E hoje nós estamos fazendo uma fusão. Matemática com língua portuguesa é a nossa hashtag LinguaMate. Desvendar palavras desconhecidas no texto. Esse é o nosso título. E o que tem a ver com isso aqui? Aguardem, vocês verão. Sem mais delongas, eu vou passar a habilidade para os nossos professores. A habilidade é o seguinte: EF35LP05. Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas na leitura de textos de diferentes gêneros. Antes de tudo, eu tenho que apresentar o gênero textual para vocês. Gênero de texto instrucional. Para que serve o gênero instrucional, professora? É isso que a gente quer saber. Eu quero ver se alguém já sabe o que quer dizer um texto instrucional. Ao mesmo tempo que ocorrerá a leitura do texto, que vocês têm que ter atenção, a cada passo ali, nós desenvolveremos um aspecto na nossa criação, para vocês desvendarem o que faremos. A gente vai ler o manual e colocar a mão na massa. Exato. Entendi. E aí, o que entra nessa questão? Tem muitas palavras estranhas. Conforme nós fazemos a prática, eu vou perguntar para vocês no chat qual palavra mais simples ou qual palavra vocês entenderiam. Pelo mesmo sentido. Substituir, talvez? Exatamente, pelo mesmo sentido no nosso texto. E nós vamos simplificar essa instrução. Leitura do nosso texto. Será passo a passo. Com o objeto pontiagudo. O objeto pontiagudo, dá uma olhada. Aquecido na chama da vela. Aqui é tudo uma simulação, hein, galera? Ó, aquecido na chama da vela. Perfure a parte central da sua garrafa. Perfure. O que foi que a professora colocou para vocês? A professora Lina mostrou ali como nós perfuramos. Furar. Nossa, quanto furar. Gente, que turma maravilhosa. Olha só. Fure, porque tem que combinar com a palavra original. Fure. Fure. Muito bem. E por último, tinja as hastes de madeira. Só que enquanto... a gente pintar as hastes, porque é legal que esse brinquedo tenha Exato. As hastes, né, de madeira
de várias cores diferentes. O Tinja, que já tinha aparecido ali, da Yasmin, se eu não errei o nome, e o Alan Robert colocou pinta, professora. Pinta. Só que eu não posso colocar pinta, ó. Olha a questão do sentido. Se eu colocar pintas, hastes, não. Eu coloco pinte. Pinte, isso mesmo. Pinte os palitos. Aí aqui o de madeira e o restante. Bom, agora que vocês assistiram a esse trecho da aula, vamos pensar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho sobre tudo isso que aconteceu aí. Vejam bem, nós temos o que em jogo? Qual habilidade está em jogo? A habilidade EF35LP05, que é inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas na leitura de textos de diferentes gêneros. Muito bem. Como elas trataram esta habilidade? Vamos olhar novamente aí. No caso, as professoras foram discutindo com os alunos no decorrer da aula. Elas, olhando para a leitura compartilhada, como disse a Juliana, elas foram discutindo, mobilizando os conhecimentos dos alunos durante a leitura do texto, né? Como que elas fizeram isso? Elas foram questionando as palavras que estavam em jogo, pensando em outras que pudessem substituir, não é verdade? Então, agora, nós vamos, com a ajuda de vocês, pensar um pouquinho, vocês vão escrever aí no chat, por favor, como que as professoras do Centro de Mídia desenvolveram a habilidade usando essa estratégia. Como que eles fizeram? 2 minutinhos. Bom, vamos lá. A Vivian colocou assim: foram mencionando as palavras desconhecidas, mostrando os objetos durante a leitura do texto e as substituindo-as por palavras já conhecidas por todos. Muito bem, Vivian, isso mesmo. Ela interagiu desta forma. A Isabel Maurício
colocou, primeiro, conversa inicial motivadora, a apresentação do gênero instrucional, leitura compartilhada com as pausas para conversa no chat, a troca das palavras desconhecidas por sinônimos. Muito bem, Isabel. Olha, a Lilian colocou o seguinte, contextualizando as palavras, demonstrando, verificando o sentido, ligando palavras aos objetos. Muito bem. É isso mesmo, meninas e meninos. Dentro desse contexto, as professoras, elas desenvolveram a leitura compartilhada quando, em cada passo da leitura, elas foram apresentando um momento para a criação, né? Elas, como disse a Aline, é ler e pôr a mão na massa, né? É ler e realizar a ação. Conforme elas foram, então, realizando a leitura, a prática, elas foram, então, colocando os questionamentos, como disse a Isabel, levantando as palavras, né? Trocando as palavras desconhecidas. Muito bem, substituindo pelo mesmo sentido. Tudo isso também com a contextualização, falou sobre o tipo de texto que trabalharíamos, o gênero, não é verdade? E aí? Muito bem. Agora, tendo isso, nós vamos refletir sobre o porquê que ela substituiu a palavra perfure por fure, e não furar, como os alunos foram dizendo lá no chat, né? Porque vocês perceberam, ela disse assim, nossa, quantos furar, todo mundo está escrevendo no chat. Então, por que a professora substituiu a palavra perfure por fure e não usou o furar? 2 minutinhos. Muito bem, vamos lá ver os comentários de vocês, e que são muitos, hein? A Sidneia diz assim, colocou o verbo na mesma forma que estava no texto. Isso mesmo. Vamos lá, mais um? A Patrícia
diz que utilizou a concordância verbal, justamente. Se ela usou da mesma forma que estava no texto, por quê? Porque ela fez a relação com a concordância verbal, exatamente. Para a Josilene, ela coloca assim, que para mostrar outra palavra que tem o mesmo sentido. Isso. A Thaís tem a ver com a concordância em uma frase e dar o sentido correto. Nossa, meninas e meninos, olha, show! É isso mesmo. Por que ela pede, por que ela troca a palavra perfure por fure e não utiliza o furar, como disse as crianças? Justamente por isso, para dar o sentido do texto, né, fazendo uso de marcas ou recursos linguísticos. O verbo está no imperativo. E detalhe, o texto instrucional, ele é um texto com uma função social muito clara. Ele tem o objetivo de ensinar a fazer. Então, essa prática, essa estratégia escolhida pelos professores caiu muito bem, inclusive pela distância, né? Ela não está presente com os alunos, pode ser realizada no presencial, mas olha como deu certo nesse momento de distanciamento, né? Ensinar a fazer. Então, ao mesmo tempo que eles estavam a cada passo discutindo, lendo a indicação de receita, eles estavam fazendo, né? E utilizando a concordância verbal ao pensar nas palavras, porque ela deixou muito claro, sem perder o sentido, né? Bom, foi muito legal. Eu agora passo a palavra para a Luciana, que na atividade 3 vai trabalhar com vocês a leitura compartilhada de forma remota, né, Lu? Isso mesmo. Então, agora, nós vamos... Essa é uma ideia, né, para trabalhar de forma remota, utilizando o WhatsApp, uma aula assíncrona. Então, uma aula assíncrona, só para esclarecer, é aquela em que o aluno e o professor não estão online ao mesmo tempo, tá certo? Então, duas partes dessa atividade. Na primeira parte, vocês são os alunos, tá certo? Então, vamos lá. A professora encaminha aos alunos uma atividade de leitura compartilhada via WhatsApp. Então, eu vou lá no WhatsApp e escrevo para vocês. Olá, galerinha, bom dia. Como vocês estão? Animados para a aula? Espero que sim. Hoje nós teremos uma atividade de leitura. Vou fazer umas perguntas para vocês responderem. Então, busquem o caderno, lápis e borracha. Preparados? Vamos lá. E aí eu quero que vocês participem no chat para essas duas perguntas, tá certo? Primeira pergunta. Então, antes de fazer a leitura, observe as características do texto. Você sabe dizer qual é o gênero desse texto? E a segunda questão, leia o título. O que você imagina que esse texto contém? 1 minutinho para a resposta, vamos lá? Olha lá, a professora Renata escreveu texto instrucional, pois traz as regras de uma brincadeira. Isso, professora Renata, muito bom, isso mesmo. Temos mais algum comentário? Professora Lu, texto instrucional que fala sobre uma brincadeira, isso aí.
Muito bom. Então, só de ver a estrutura do texto, sem precisar fazer a leitura, a gente consegue descobrir de qual gênero estamos falando e, a partir do texto, a partir do título, a gente consegue já saber qual é o assunto, certo? Então, agora, próximas perguntas. Ah, não, vamos fazer a leitura. Cabra cega. Material necessário: uma venda para os olhos. Modo de jogar. Esse jogo constitui um ótimo recurso para atividades em dias de chuva, pois pode ser realizado dentro da sala de aula ou em espaços mais restritos. Um pegador tem seus olhos vendados por um lenço ou similar, depois de girar o corpo em torno de si mesmo algumas vezes. Tenta pegar os demais utilizando os sentidos do tato e da audição. Aos demais, cabe apenas tentar fugir e confundir o pegador, sendo proibido, no entanto, tocá-lo. Quando alguém é pego, tem seus olhos vendados e assume o papel de pegador. O interessante da atividade é a utilização de sentidos que normalmente são menos usados no cotidiano. Esse texto foi tirado lá do Ler e Escrever, livro de texto dos alunos, das páginas 183 e 184. Agora, lendo o texto, vocês vão responder aí no chat. Descobriu qual assunto o texto trata? Você estava certo? Segunda questão. Qual a finalidade desse texto? Terceira questão. Por que ele está separado em duas partes? E a quarta. É possível brincar sozinho de cabra cega? Onde está essa dica no texto? 2 minutinhos. Vamos lá? Para quem ficou com alguma dúvida, as questões estão no chat também, tá certo? Opa, desculpa. Então, vamos lá? Ver alguns comentários. Professor Danilo, sim, explicar como se joga cabra cega não dá para brincar sozinho. Isso mesmo, não dá. Vamos lá? Professora Patrícia, quando fala que o pegador precisa pegar os demais, explica que não dá para brincar sozinho. Isso mesmo. Então, tem essa informação lá no texto e a criança consegue descobrir, apesar de não estar escrito, não é verdade? Apesar de não estar explícito, ela consegue descobrir que não é possível jogar sozinha. Professora Maria de Fátima, finalidade é ensinar como brincar. Isso mesmo. Então, as questões. A primeira questão que a gente faz ali, descobriu de que assunto se trata?
né? Se você estava certo, por que a professora, então, pergunta isso para o aluno? É porque, assim, ele consegue verificar se a hipótese anterior à leitura que ele tinha pensado estava certa, né? Ele consegue verificar se a hipótese anterior estava certa. Nas questões 2 e 3, né, que são qual é a finalidade e por que ele está separado em duas partes, a criança, nesse momento, consegue perceber a finalidade e as características desse tipo de texto, desse gênero de texto instrucional. E na questão 4, se é possível brincar sozinho, onde está a dica do texto, está lá, um pegador tem seus olhos vendados por um lenço ou similar e depois gira o corpo, e depois ele fala assim, aos demais cabe apenas tentar fugir e confundir. Então, nesse pedacinho do texto, ele diz, olha, pelo menos tem que ter duas pessoas, tá certo? E apesar desse texto não ser o ideal, foi possível fazer uma pergunta que relacionasse essa questão de informação explícita e implícita. Como a Ju disse anteriormente, esse não é o tipo ideal de texto para fazer essa análise. Porém, isso foi possível, já que não estava escrito. Certo? Então, agora a gente vai para a segunda parte da atividade 3, e aí eu chamo a Juliana para nos ajudar. Gente, eu me atrapalhei com a câmera aqui. Muito bem, então, professores, vocês acabaram de vivenciar uma situação de leitura compartilhada de forma remota, não é verdade? Então, eu gostaria de saber de vocês, quais as condições didáticas para que a gente realize uma leitura compartilhada de forma remota com os nossos alunos, certo? Então, o que a gente precisa garantir para realizar uma atividade de leitura compartilhada de forma remota com os nossos alunos? 2 minutinhos aí para vocês pensarem, tá? Muito bem, professoras. Eu estou dando uma olhada aqui nos comentários de vocês, então eu vou pedir a ajuda da Lu, que ela vai projetar para mim. Olha lá, a professora Maristela colocou assim: escolher um texto que todos tenham em mãos, enviado anteriormente ou em livro comum a todos. Ótimo, professora. Mais alguma contribuição? A professora Maria de Fátima. A professora pode disponibilizar um PowerPoint com o texto e compartilhar a tela para que todos tenham acesso à leitura. Muito bem, professores.
Quem mais? A Rita. Oi, Rita. Leitura, escuta, escrita, oralidade e análise linguística. Muito bem. Então, eu estou vendo que muitos de vocês aqui colocaram. A primeira condição didática, que eu acho que é a mais básica, é que todos os alunos tenham acesso ao texto que a gente vai ler, tá? Não importa se você vai ler pela internet ou se você vai ler indicando no roteiro de estudos, mas é importante, como a professora Maristela colocou, que todo mundo tenha acesso ao texto. Pode ser uma mensagem que você enviou pelo WhatsApp ou Google Classroom, ou antes da sua aula online, se você estiver fazendo, ou utilizando o livro que eles já têm em casa, PNLD, Ler e Escrever. A gente não pode esquecer também de planejar essa leitura compartilhada. Apenas oferecer o texto para os alunos de nada adianta, tá? Nós temos que planejar essa leitura. Então, encaminhar para os alunos o texto e pensar nas perguntas que podem ser feitas antes da leitura, após a leitura ou durante a leitura, no caso de uma aula online. Aqui no caso, a Luciana utilizou uma situação de uma aula de WhatsApp, então ela mandaria um pedacinho do texto antes e perguntaria para os alunos, nós vamos ler o texto instrucional, tá? O que vocês acham que vai acontecer? Manda o texto e após a leitura, após dela dar o tempo das crianças realizarem a leitura, ou mandou um vídeo dela lendo a leitura, ela fez algumas perguntas para mobilizar as habilidades. Então, isso precisa ficar muito claro, professores. Independente do recurso tecnológico que você está utilizando com seus alunos, tem que planejar um roteiro de leitura com antecedência e mandar o texto para os alunos. Inclusive, quando você estiver planejando essa leitura compartilhada, elaborando esse roteiro, você precisa considerar se a sua aula é síncrona ou assíncrona. Se você vai estar fazendo a leitura compartilhada ao vivo, junto com seus alunos, ou se você vai utilizar um recurso assíncrono, como encaminhar a atividade hoje e dar a devolutiva daqui 2 ou 3 dias, por e-mail ou por WhatsApp. Isso precisa ser considerado durante o planejamento dessa atividade. Parabéns, gostei muito da participação de vocês hoje. E quero recomendar para vocês algumas referências bibliográficas que nós utilizamos aqui e vocês podem procurar para estudar mais sobre o assunto. Algumas delas estão lá no nosso livro do Ler e Escrever do primeiro ano, o antigo, mas dá para a gente continuar utilizando. E todas essas referências vocês conseguem encontrar na internet. Não esqueçam de avaliar a nossa formação de hoje. O link para o formulário está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada por participar. É meio corrido, sim, a nossa formação. Só tem 1 hora e a gente queria passar muito mais coisas para vocês, mas é o tempo que a gente tem. E aí, alonguem os seus estudos, tá bom? Muito obrigada, meninas. Obrigada pela participação de todos, foi muito bom, a interação tem sido cada vez mais ativa e é isso, participem sempre conosco. Eu queria agradecer a participação de todos e lembrá-los que se vocês se inscreverem neste canal e clicarem no sininho, vocês vão receber as notificações das novas postagens. Então, esta semana a gente tem uma nova postagem que é como acessar o WhatsApp Web, tá certo? Muito bem. Então, como a Lu disse, toda semana um novo vídeo com tutorial de dicas para o seu teletrabalho com os alunos. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para poder receber todas as nossas novidades. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.